Pessoal, hoje eu estou com essa palavra no coração e eu quero trazê-la para você sobre vencer as aflições. Nós temos que vencer, irmão. Eu vou te ensinar qual é o segredo de a gente superar tudo que nós já passamos na vida. No final dessa mensagem, eu vou falar com você um segredo. Porque nós já passamos por muitas coisas na vida. Quem é que já se decepcionou aqui? Quem é que já foi ferido? Então, surgem lutas na nossa vida. Quem é que já passou por uma tempestade? Então, quantas coisas nós já vivemos, presenciamos e passamos na nossa vida? Ok. Agora, o que eu preciso? Vencer as aflições. É sobre isso que eu vou falar com você, que nós precisamos vencer, irmão. Nós já passamos por muitas coisas na nossa vida, muitas. E nós temos que vencer. E hoje eu quero te falar sobre isso, sobre vencer as aflições. Temos que vencer cada uma delas. Jesus disse que elas viriam. Então nós temos que vencê-las. O que eu faço para vencer? É o que eu vou te mostrar lá no final. Vamos começar em João 16, o versículo é o 33. Eu quero que todo mundo leia comigo. Vamos lá? Todo mundo junto. João 16, 33. Você encontrou? Se não encontrou, você pode acompanhar no monitor aí, ou os obreiros ajudam você. 16, 33. Todo mundo junto, vamos lá? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, se Jesus está dizendo que no mundo eu vou ter aflições, ele já disse, eu já estou te avisando. Ninguém disse que andar com Jesus seria fácil. Ninguém falou que a vida cristã ela seria fácil, seria moleza, nós não enfrentaríamos problemas ou não enfrentaríamos lutas. Ninguém falou isso. Jesus já está avisando, no mundo nós teremos o quê? Então, se eu sei que eu vou passar por algumas aflições durante essa vida aqui na terra, antes de encontrar Jesus no céu, se eu sei que eu vou passar por algumas lutas, algumas batalhas, que vamos enfrentar problemas na vida, por que eu não me preparo para essas aflições? Por que eu não me preparo já para essas decepções, para essas lutas? E busco em Deus a sabedoria de como superar, de como vencer, de como não desanimar, não desistir, não parar diante dessas situações. Se no mundo eu sei que eu tenho aflições, então eu tenho que me preparar para vencer essas aflições. Eu tenho que me preparar para vencer os problemas quando eles vierem. Vencer a decepção, vencer a ferida, passar pela tempestade e continuar sendo aquele cristão fervoroso. Jesus já avisou, isso aqui não é, aconteceu tal coisa, mas Jesus disse que elas aconteceriam. Jesus disse que nós passaríamos. Então nós fomos avisados de antemão. Por que Deus nos avisou de antemão? Para que nós possamos ter o tempo necessário para nos preparar. Olha o que ele diz, vamos de novo? E tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo nós teremos o quê? Mas Jesus está dizendo, mas tenha bom? Ou seja, eu tenho que vencer as aflições. Eu não posso deixar as aflições me desanimarem, as aflições fazerem com que eu mude, com que eu deixe de ser aquela pessoa que eu sou com Deus. Ele está dizendo, eu venci. Quando ele diz assim, eu venci, ele está dizendo, então você também pode vencer. Existe um caminho para vencermos as aflições. Existe um caminho para vencermos as lutas que surgem na nossa vida. E elas vão surgir. Eu vou começar falando com você sobre a decepção, Gênesis capítulo 21. Vamos lá comigo, no Antigo Testamento. E eu vou falar com você sobre esse texto aqui de Gênesis 21. Então elas vão surgir, as decepções. Às vezes você pode se decepcionar com o marido, com a esposa, com o filho, com o colega. Às vezes você vai se decepcionar com o dono da empresa. Quantas vezes se decepcionou? O dono da empresa te fez uma promessa. Olha, se você for dedicado, se você fizer tal coisa, se você fizer tal outra, às vezes ele te deu até uma promessa. Olha, eu vou aumentar o seu salário. E às vezes você se dedicou, fez o que tinha que fazer, bateu aquela meta e o que aconteceu com o salário? Nada. Às vezes você foi falar com ele, ele ainda disse, não, hoje eu não vou conversar contigo. No outro dia te demitiu. Você se decepcionou. Pô, pastor, deu meu sangue, a pessoa me deu a palavra dela, e talvez você é uma pessoa de palavra. Quando você é uma pessoa de palavra, você não gosta que as pessoas faltem com o quê? Com a palavra delas. Então, às vezes isso pode ter acontecido. A pessoa faltou ali, foi uma decepção. Então vamos seguir em frente, Gênesis 21. Vamos falar sobre uma mulher chamada Agar. Leia comigo. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e ele tomou o que, pessoal? Um pão, um odre d'água, é Gênesis 21, versículo 14. E os deu a Agar,
A Bíblia diz assim: pondo sobre o seu ombro, e também lhe deu um menino e despediu Agar. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. E consumido a água do odre, ela lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e se assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz, e o que ela fez? Chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, Agar, desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele eu farei o que, pessoal? Uma grande nação. Versículo 19, o que diz a Bíblia? E abriu-lhe Deus os olhos, e o que ela enxergou? E ela viu um poço de água, e ela foi-se, e ela encheu o odre d'água, e deu de beber a quem? Ao moço. Então, vamos entrar na vida da Agar, para você parar para pensar. Todo mundo olha para mim. Quem era Agar? Ela era serva da esposa do Abraão, da Sara. Ela era serva. Um dia a Sara teve uma ideia. Bom, já que tu não pode ter filho, e Deus prometeu a Abraão que você teria filhos e tal, quem sabe você se deita com a minha serva e tem um filho dela. O filho dela eu vou aceitar como se fosse meu. E o Abraão fez, fora da vontade de Deus. Você sabe que isso é errado. E nasceu o Ismael. Aí foi. O Abraão estava triste, dizendo: Deus, não tenho filhos e tal. Deus falou: não, você vai ter um filho seu, teu com a Sara. E aconteceu, Deus fez um milagre. A Sara engravidou e gerou um filho para Abraão, que era o Isaac. Quando a Sara viu o Ismael e o Isaac crescendo juntos, ela disse: não, ele não vai herdar todas as coisas junto com meu filho. Falou: Abraão, você vai ter que mandar a serva embora. E o Abraão concordou, verdade. Pegou a mulher, mãe do filho dele, irmão. Sangue dele, filho dele. E mandou os dois embora para o deserto. Em outras palavras, mandou ela para morrer. Porque você imagina naquela época, não tem asfalto, não tem carro, não tem táxi, não tem ajuda, não tem nada. Naquela época ainda é pior. Você pode, uma mulher com uma criança podia ser violentada no meio do deserto, quem é que vai defender ela? Ela podia ser levada para ser uma escrava e o menino também para outra nação, para virar um escravo, com um pouquinho d'água, uma garrafinha d'água e um pouco de pão para eles comerem. A Bíblia diz que eles foram caminhando e chegou um ponto que acabou a água da garrafa que ela tinha. E ela se jogou no chão, deixou o menino para trás e disse: eu não quero ver o meu filho morrer de sede. Eles estavam com sede e ela ficou ali e começou a chorar. Sabe o que eu quero dizer para você? O que aconteceu com Agar? Ela se decepcionou, porque ela nunca pensou que um homem de Deus faria isso com ela. Ela estava decepcionada com Abraão. Porque o Abraão era de Deus, o Abraão ia lá, orava, o Senhor falou comigo, o Senhor falou não sei o quê, o Senhor aquilo. Ela nunca imaginou que um homem de Deus, que era o pai do filho dela, mesmo que era o Senhor, ela era apenas uma escrava. Nós não entendemos muito essa relação, porque não temos isso hoje em dia. Mas ela nunca imaginou que ele ia pegar ela e uma criança, uma pessoa de Deus ia fazer isso com ela. Ela estava decepcionada. E decepcionados nós desanimamos. Faltava água para ela. E a Bíblia diz que ela estava tão cega por causa da decepção que ela não conseguiu enxergar que na frente dela o que tinha? Um poço, com aquilo que ela precisava. Na frente dela estava a solução da vida dela. Por que o poço? As pessoas das cidades, elas procuravam o poço para buscar água. As pessoas saíam das cidades que existiam ao redor para procurar água no poço. Ou seja, ela chegou no lugar certo e ela tinha tudo o que ela precisava. O poço. Daqui a pouco ia vir alguém de uma cidade vizinha que ia acolher ela, que ia levar ela. E foi o que aconteceu, porque o rapaz foi, ele cresceu, se transformou num grande homem, virou uma grande pessoa, porque Deus abençoou, porque ele era filho de Abraão. Aconteceu isso. Só que ela estava tão cega, desanimada, que ela se jogou no chão e não enxergou na frente dela a solução. Muito mais do que o Abraão deu para ela ali. Ela tinha um poço, tinha muita água ali dentro. Mais do que aquele odrezinho que o Abraão deu para ela. Mas por que ela não enxergou o poço? Porque ela estava decepcionada. E é uma das coisas que a gente vai ter que aprender a vencer na vida. Porque normalmente a decepção, ela vai vir da pessoa que você menos espera. E se nós não vencemos as decepções pelas quais nós passamos na vida, nós vamos acabar morrendo no deserto. Você vai morrer na fé, você vai desistir. Você procura pessoas fora da igreja, pergunta: por que você saiu da igreja? Normalmente, essa pessoa que saiu da igreja, ela vai dizer assim: eu saí da igreja por causa do fulano. Eu saí da igreja por causa do Beltrano.
eu saí da igreja por causa desse, por causa daquele. Normalmente a pessoa saiu porque ela ficou como? Decepcionada com alguém. Aquela pessoa saiu da igreja porque ela se decepcionou com alguém. Ela se decepcionou com alguma coisa, é por isso que aquela pessoa saiu. Agora, se eu e você não aprendermos a vencer as nossas decepções, irmãos, daqui a um tempo a gente não vai estar mais na igreja. Nós não vamos mais estar na casa de Deus, às vezes vamos estar no mundo perdido. Tem pessoas que saíram da igreja, voltaram até para Macumba, voltaram lá. E às vezes você se decepcionou com o marido. Se você não se curar, o seu casamento não vai ser mais o mesmo e ele vai ter a tendência daqui a um tempo de acabar. Porque você vai começar a tratar aquela pessoa de uma forma ruim, porque você está decepcionado com essa pessoa. Ela estava decepcionada com Abraão, e uma das coisas que a decepção faz, ela nos cega. A gente não consegue enxergar a saída que está na frente. A gente fica olhando para aquilo que aquela pessoa nos fez, a gente fica, poxa, por que essa pessoa fez isso? E ficamos remoendo aquele passado. Só que você precisa vencer as decepções que você passou na sua vida, os traumas, o que fizeram para você. Às vezes foi o seu pai, foi a sua mãe, foi o seu marido, a sua esposa, foi o seu filho, foi um familiar, um ente querido. Precisamos vencer. Na frente dela tinha um poço com água, mas ela não enxergava, porque ela estava como? Você sabe que às vezes à sua frente Deus tem muito mais do que aquilo que você perdeu, do que aquilo que te prometeram e não cumpriram. Deus tem muito mais do que aquilo que fizeram para você, só que a gente não consegue olhar para frente enquanto está decepcionado. E eu preciso superar a decepção, eu preciso vencer o que me fizeram. E talvez você diz, pastor, que eu me decepcionei um dia com um pastor, com uma pastora, com um obreiro, eu me decepcionei. Irmão, você tem que vencer isso. Você tem que conseguir deixar essa decepção para trás e ir até o poço que Deus tem para você, porque ali você vai recomeçar a sua vida. E até a fonte que Deus tem, aonde você vai ter tudo que você precisa, a gente precisa vencer. Uma vez eu tinha uma irmã na igreja que ela era uma bênção, uma pessoa abençoada, fazia muitos anos que eu estava na igreja, conhecia ela quase desde o início que eu comecei a igreja, foram os primeiros membros que começaram comigo. Quando eu comecei a igreja, acho que eu tinha 10 membros só na igreja toda. Aleluia! Tinha 10 pessoas só no culto. 10, acho que começou com uns 12, se eu não me engano. Uma vez eu cheguei, o missionário perguntou, ei Luiz, como é que começou? A igreja começou do zero, não tinha núcleo, não tinha comunidade, não tinha nada. Ele encontrou um prédio e abriu. Nem placa não tinha. Como é que a pessoa ia saber que é a igreja da graça, né? Não tinha nem placa, não tinha nada. Ele disse, Luiz, tu vai lá e vai começar essa igreja aí. Não tinha nada, nunca teve, nem culto na casa de ninguém tinha. Só começou uma igreja do zero. Ele disse, vai lá e começa a igreja. Eu fui lá. Só eu, evangelizando, aí eu tinha que as pessoas achar a igreja pelo número. Era Assis Brasil 1323, eu lembro até hoje. Tinha que achar pelo número, não tinha placa, não tinha... Sabe o que eu fazia? Daí veio um obreiro que era de outra igreja, ele foi para mim para me ajudar. O obreiro era a minha placa, eu deixava ele na calçada com o uniforme. Eu dizia, irmão, tu vai ficar lá na calçada o tempo todo com o uniforme, porque as pessoas vão passar procurando a igreja e ainda não tem placa, porque não tinha condições ainda, estava começando. Mal se tinha que juntar para pagar o aluguel. E daí você vai ficar lá na calçada, você fica bem no meio fio lá, bem na ponta. Quando passar os carros, as pessoas, você fica lá. Bonecão do posto. Porque as pessoas vão ver ele vestido de obreiro, vão entender, a igreja é aqui. Aí veio 12 pessoas, uma missionária Alcides uma vez perguntou, ei Luiz, quantas pessoas deu? Ele imaginou que ia ter umas 100. Eu fui um mês antes para evangelizar, comecei a evangelizar, falei 12. Ele coçou o bigode e falou, tá bom, Jesus começou com 12 também. E um era o Judas ainda, né? Coisa brava. Irmão, mas essa irmã ela era uma bênção. E daí um dia eu falei para ela, irmã, a senhora nunca pensou, o que a senhora acha de fazer o cursinho, um dia a senhora ser uma obreira? Ela olhou para mim, não. Eu falei, por quê? Ela disse assim, porque na outra igreja que eu frequentava, eu era do louvor e eu me decepcionei. Então pensa comigo, e será que Deus não tinha um chamado para a vida dela? Só que ela não ia cumprir o chamado de Deus porque ela nunca superou o quê? Jesus disse, no mundo tereis, as pessoas vão te decepcionar. Só que você precisa vencer. Jesus disse, eu venci. Olha para o irmão e diga, você tem que vencer. Irmão, no mundo a gente vai se decepcionar. Você vai se decepcionar com aquela pessoa que dizia que era sua amiga. Porque às vezes o dia que você precisar dela, você não vai contar com ela. Às vezes aquele que dizia, pode contar comigo, tu sempre ajudou a pessoa. E ela diz, pode contar. E o dia que você teve que contar, você se decepcionou.
Só que nós vamos ter que vencer essas decepções, irmão. Se nós não vencermos as decepções, nós vamos morrer no meio do caminho. A Agar deixou o Ismael para trás. Quem é o Ismael? O Ismael é a promessa de Deus. Porque Deus também tinha uma promessa para aquele rapaz e Deus tem uma promessa para a sua vida. Às vezes, por causa das decepções, a gente vai desistindo daquilo que Deus falou conosco, a gente vai deixando de desacreditar. Tem pessoas, uma vez eu conheci um homem, até conversava com ele, ajudava ele, que ele disse para mim assim, eu não acredito mais em pastor. Ele disse para mim, todos os pastores são tudo homens, pecadores, e não tem homem de Deus, não existe. Porque um dia ele fez o quê? Se decepcionou. Então a gente teve que dar um bom testemunho, ensinar ele, mostrar para ele que realmente existem pessoas que ainda servem a Deus. Porque um dia ele se decepcionou. E essa falta de vencer a decepção fez ele fechar o coração para Deus e permitiu que o diabo fizesse muitas coisas na vida dele. Então eu preciso vencer essas coisas que nós já enfrentamos na vida. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Você está preparado para vencer as decepções? E uma notícia que eu tenho que não é muito boa. Você quer ouvir a boa ou a ruim? A ruim é que nós vamos nos decepcionar outras vezes na vida. E qual é a notícia boa? Que você pode aprender como superar a decepção. Para que quando ela vier, ela não fique muito tempo na sua vida. Você consiga logo vencê-la. Porque nós vamos nos decepcionar. Só que uma coisa que você não pode parar de fazer na vida é deixar de acreditar nas pessoas. Amém? Porque assim como existem pessoas que vão te decepcionar, existem pessoas que vão trazer alegria para você. Assim como existem pessoas que vão te entristecer, tem pessoas que vão te ajudar. Então não deixe de acreditar nas pessoas. Assim como existem pessoas que vão te ferir, tem pessoas que vão curar você. Não deixe de acreditar. Às vezes a gente, pastor, não acredito mais em ninguém, todo mundo não, as pessoas não são iguais. Nós talvez, por um motivo ou outro, acabamos nos encontrando com as pessoas erradas. Mas eu preciso me levantar e vencer a decepção. Por quê? Porque senão eu vou morrer diante do poço, que tem toda a água que eu preciso. E eu vou morrer diante da solução. E não vou enxergar a solução porque eu estou decepcionado. E decepcionado você desiste. Decepcionado você para. A Agar nem orou, porque ela estava decepcionada. E quando nós estamos decepcionados, às vezes a gente não quer orar. A gente não quer mais buscar Deus. Decepcionado, você desiste de tudo. Mas a gente tem que parar de desistir. A gente tem que, ao contrário, se levantar. Pastor, mas você vai tratar bem o fulano? Vou, porque a Bíblia diz que você tem que amar o seu inimigo. Fazer o bem para quem te faz o quê? O mal. Mas por que tu está fazendo isso? Essa pessoa não merece. Eu não estou fazendo porque ela merece. Eu estou fazendo porque a Bíblia manda eu fazer e porque eu estou obedecendo a Deus. Mas essa pessoa é ruim, mas o problema é dela. É ela que vai prestar conta para quem? Agora, porque ela é ruim, eu não vou ser ruim. Cada um só pode dar aquilo que tem. Continue fazendo as coisas certas. Às vezes nós vamos nos decepcionar, mas o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que aprender a levantar, seguir em frente e não permitir que uma decepção faça você desistir. Às vezes você vai ajudar uma pessoa e ela pelas suas costas vai te dar uma facada. Quem é que já passou por isso? O que eu faço? Levante a sua cabeça porque a sua vida continua e Deus tem muito mais para você. Não deixe essa decepção parar você e desanimar você. Vamos seguir em frente. Lucas 22. Então nós temos que vencer as decepções. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Elas vão vir, vão surgir. Um dia eu me decepcionei. Você já se decepcionou com a igreja? Eu já. Alguém aqui já se decepcionou? Com a igreja? Não é a igreja, mas é com pessoas. Você entendeu? Jesus nunca vai nos decepcionar. Quem vai nos decepcionar são as pessoas. Mas eu não vou deixar uma pessoa fazer eu desistir, porque não foi ela que morreu por mim. Quem morreu por mim foi Jesus. E nós não estamos na igreja por causa de uma pessoa, nós estamos na igreja por causa de Jesus. É isso que você tem que colocar no coração. Às vezes o seu chefe vai te decepcionar. Às vezes nós vamos passar por situações difíceis. Fique firme, levante a sua cabeça. No final eu vou te ensinar qual é o segredo para a gente vencer tudo isso que nós já passamos na vida. No mundo nós teremos o quê? E você tem que se preparar para vencê-las. Você tem que preparar o seu coração. Ou eu posso deixar a decepção me derrubar, ou eu vou vencer a decepção.
E eu escolhi vencer. Quem é que escolhe vencer? E as decepções vão vir, mas eu não vou deixar a decepção me vencer. A gente fica triste, nós somos humanos, a gente fica chateado, mas vai orar, levanta a cabeça, se ou no outro dia eu quero acordar melhor, esquecer isso e ter um coração que é disposto a perdoar. Lucas 22, versículo 49, a Bíblia diz assim, quando foram prender Jesus: e vendo os que estavam com ele o que lhe iria suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote. O que ele fez? Cortou-lhe o que, pessoal? A orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o que Jesus fez? Tá bom, no Evangelho de João, a Bíblia fala o nome do servo que teve a orelha decepada. O nome dele é Malco. O que acontece? O Malco, ele é um servo do sacerdote do templo. O sumo sacerdote, ele tinha alguns jovens e aspirantes que queriam se tornar sacerdotes, queriam trabalhar no templo, queriam fazer a obra para Deus. Primeiro, eles tinham que ser servos, fazer tudo que o sacerdote pedisse para eles. Eles levavam de 2 a 3 anos se preparando, estudando o livro da lei e servindo o sacerdote, fazendo tudo que o sacerdote precisasse. Eles foram lá aprender Jesus, eles estavam com tochas, pedaços de pau, foram lá porque foi uma ordem do sacerdote. Ou seja, ele está cumprindo uma ordem, porque ele quer receber um cargo, uma função. Você imagina, o sonho dele é ser um sacerdote, só que a Bíblia diz no livro da lei que o sacerdote não pode ter um defeito, nada. Você não podia ter um defeito. Se você tivesse um defeito, você não era mais sacerdote. E quando Pedro corta a orelha dele, o que ele acabou de ter? Você imagina a decepção do Malco. 3 anos me preparando, estudando a lei. Desde pequeno, era o sonho dele servir a Deus no templo, porque era a religião que ele seguia, era o judaísmo. Isso era uma das coisas mais importantes do judaísmo, você ser aquele sacerdote, você fazer parte. Ele vê o sonho dele morrer. E quem é que mata o sonho dele? Uma pessoa que anda com Jesus. Ele nunca esperava que um discípulo de Jesus ia ferir ele. Quando nós viemos para a igreja, a gente nunca esperava que às vezes dentro da igreja a gente ia se ferir com pessoas que andam com Jesus. E às vezes, alguém que anda com Jesus pode ter ferido você, um discípulo, uma pessoa, que às vezes está passando um momento ruim, como Pedro. O Pedro foi lá e fez o que, pessoal? Cortou a orelha dele. Jesus mandou o Pedro fazer isso? Não, Jesus ainda mandou o Pedro parar, mas o Pedro foi lá e cortou a orelha dele. E às vezes, não esqueça, dentro da igreja, a gente pode acabar se ferindo. Por que, pastor? Porque dentro da igreja tem todo tipo de pessoa. Tem pessoas que estão bem com Deus, tem pessoas que não estão. Tem pessoas que estão no nível de fé mais elevado, outras que estão no nível menor. E o que eu vou ter que aprender? A vencer as feridas. A vencer essas feridas, essas situações. Vencer essas questões que podem surgir na nossa vida. Eu não posso permitir que uma ferida me afaste de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi Jesus que feriu ele? Jesus nunca vai ferir você. Os discípulos podem te ferir, mas Jesus nunca vai te ferir. Olha para o irmão do lado e diga assim: nunca deixe Jesus por causa de um discípulo. Não deixe Jesus por causa de um discípulo, por causa de um obreiro, por causa de um pastor, por causa de algo que aconteceu. Nunca deixe Jesus por causa de ninguém, porque não foi essa pessoa que morreu por você. Quem é que morreu por você? E eu estou na igreja por causa de quem? Ô pastor, mas me trataram mal, mas mesmo assim eu vou vir na igreja. Mas me expulsaram da igreja e disseram, nunca mais aparece aqui. Mas mesmo assim eu vou botar um bonezinho, uma touca, um óculos, vou sentar lá na última cadeira. Porque eu vim aqui por causa de Jesus. Eu não estou aqui por causa do pastor, do irmão, do obreiro. Ah, mas um dia o pastor foi me atender e foi brabo comigo. Mas eu estou aqui por causa de Jesus. Eu não vou deixar a igreja, porque eu vim servir Jesus. Agora, o que você tem que entender? Que quando Pedro feriu o Malco não saiu correndo. O Malco não fugiu, o Malco não foi embora. O Malco, ao contrário, ficou parado perto de quem? Nunca esqueça o que eu vou te dizer. No mesmo lugar que você for ferido, é o lugar que Deus vai curar você. Não é indo embora que você vai ficar curado. Não é indo embora que você vai melhorar, que as coisas vão mudar na sua vida. No mesmo lugar que ele foi ferido, foi o mesmo lugar que Jesus curou ele.
se você continuar firme na igreja, se você continuar firme buscando Jesus, pode saber que Jesus vai te curar. Porque Jesus viu Pedro ferindo o Malco, então Jesus está vendo que às vezes alguém feriu você. Continue firme na mesma igreja, no mesmo lugar, no mesmo ministério, servindo Ele, porque ali Ele vai te curar. Qual é o problema? O problema é que muitas pessoas que foram feridas, em vez delas continuarem no mesmo lugar onde Jesus está e que Jesus ia curar elas, porque um discípulo dele feriu, ele vai curar você. Essas pessoas pegaram e saíram da igreja, saíram do ministério, abandonaram tudo, e até hoje elas não estão curadas, porque até hoje elas não têm orelha. Você fala para elas das coisas de Deus, elas não querem nem saber. Até hoje elas perderam a orelha, elas não conseguem mais ouvir a Deus, estão perdidas por aí vagando, porque elas fizeram o que o Malco não fez. O Malco não saiu de onde ele estava. O dia que ferirem você, você não tem que sair, você tem que continuar, porque o discípulo pode ter te ferido, mas Jesus vai curar você. E a gente precisa aprender a se aproximar de quem? De Jesus. Não sei o que fizeram para você, qual foi a ferida que te provocaram, mas você tem que buscar Jesus, porque Ele pode devolver a orelha que foi decepada, Ele pode devolver para você o sonho que talvez alguém tirou, dizendo, você não serve, você não é a pessoa certa para tal coisa. Você tem que ficar firme, Jesus pode te devolver o sonho que você tinha de servir a Deus, você não tem que sair, você tem que continuar. E continuar buscando Jesus, porque Ele vai curar você. Vamos seguir em frente no Evangelho de Marcos agora, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Todos acharam? Vamos lá? Marcos. Quem achou, diga glória a Deus. Marcos, capítulo de número 4. Vamos juntos lá. Todo mundo está me ouvindo bem? Então tá bom. Não pode deixar muito baixo aí, que senão a voz do pastor vai ficando longe, longe, longe. Né? Marcos 4, todos acharam? Então vamos lá comigo no versículo 35. O que diz o 35, pessoal? O 35 diz assim, eu quero que todo mundo leia comigo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, o que Jesus disse? Todo mundo junto. Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como ele estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal do quê? Quem é que já passou por tempestades na vida aí? E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco se enchia do quê? De água. E ele estava na polpa, fazendo o quê? Sobre uma almofada. E despertaram Jesus, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve o quê, queridos? Mas o mais interessante é o 37 e 38, marca com a caneta. Levantando-se grande temporal de vento, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que ele se enchia de água, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram Jesus dizendo, mestre, não te importa que nós? O que é o mais interessante no início do 38? Olha para mim todo mundo. É que enquanto o mar estava calmo, Jesus estava acordado. Jesus começou a dormir quando veio o que, pessoal? A tempestade. Jesus não dormiu quando tudo estava calmo. Quando a tempestade veio, é que Jesus começou a dormir. Tanto é que os discípulos tiveram que chegar lá e acordar e dizer, mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa? Agora presta atenção, porque Deus quer falar algo importante conosco. A tempestade fez Jesus adormecer. E é isso que eu quero falar contigo. O que as lutas que você já enfrentou na vida fizeram adormecer dentro de você? Porque tem pessoas que elas eram uma bênção, mas depois de algumas coisas que elas enfrentaram, elas mudaram. Parece que elas se apagaram. Tem gente que não é mais o que um dia já foi. Eu não posso deixar essas lutas fazerem com que eu mude com Deus. Tem pessoas, às vezes, que eram uma benção, queriam se envolver na igreja, fazer tudo na igreja, queriam se dedicar. Aí passaram por algumas lutas na igreja e a pessoa se afastou. Você fala com o irmão, irmão, você não vai ajudar? Não, pastor, eu só quero ficar no meu canto. Eu só quero vir na igreja para assistir o meu culto, acabou o culto, eu vou embora. Se der, eu chego atrasado para não cumprimentar ninguém, saio até um pouquinho mais antes para não falar com ninguém. Tem gente que se isolou, porque a tempestade adormeceu, às vezes, o seu chamado, o amor que você tinha.
Às vezes as lutas que você enfrentou no seu casamento fizeram você mudar. Às vezes tu não é mais aquela esposa que um dia tu foi. Tu não é mais o marido que um dia você era. Às vezes lá na tua empresa, você era uma pessoa dedicadíssima, mas depois da tempestade que você passou, você não é mais aquele funcionário que um dia você foi. Irmão, não deixe essa luta levar o melhor que você tem dentro do seu coração. Às vezes tu enfrentou uma luta e tu diz, eu não vou me dedicar mais, o que vale a pena servir a Deus? Olha o que eu estou passando na minha vida. Tu vai deixar essa luta te apagar? Olha para o irmão do lado e pergunta para ele, essa luta vai te apagar? Essa batalha que tu está passando vai te adormecer? Vai fazer você parar de se dedicar para Deus? Não deixe a luta levar o melhor que você tem. Sabe o que eu vou te dizer? As tempestades são inevitáveis. Porque Jesus disse, no mundo tereis, é inevitável. Durante a vida toda nós vamos passar por muitas lutas. Elas são inevitáveis. Agora, o que eu posso evitar é o efeito da tempestade. Eu não vou permitir que essa tempestade mude o que eu sou. Eu não vou permitir que essa tempestade faça eu deixar de acreditar no Deus que eu sirvo. Eu não vou permitir que essa tempestade me faça deixar de me dedicar. Faça você mudar, faça você perder o amor, o desejo de servir. Não deixe a tempestade adormecer você. A Bíblia diz que os discípulos despertaram Jesus e às vezes a gente precisa despertar o que está adormecido dentro de nós. E às vezes a sua fé adormeceu, a sua vontade de servir. Você não é mais a pessoa que você foi. Eu preciso despertar isso dentro de mim, eu preciso me levantar. Eu não posso deixar essa luta fazer eu mudar. Às vezes você era uma pessoa extrovertida, você falava com todo mundo, você era uma pessoa alegre. Depois dessa batalha, você virou uma pessoa calada. Depois que você passou. Não deixe a tempestade mudar você. É hora de despertar. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Agora eu tenho que vencer as decepções. Eu tenho que vencer as feridas. Eu tenho que vencer as tempestades, eu tenho que vencer, irmão. Qual é o segredo para vencer tudo isso? Vamos comigo em Marcos, capítulo número 11. No mesmo evangelho que você já está. No mesmo evangelho, Marcos 11. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Vamos vencer ou não vamos? Eu não sei quais foram as decepções, quais foram as feridas, os traumas, os machucados que você carrega, quais foram as tempestades que você enfrentou, mas coloca algo no seu coração, tempestade nenhuma vai levar o melhor do que eu tenho. E essa tempestade veio só para tirar o melhor que você tem, para fazer você deixar de ser a pessoa abençoada que um dia você foi. Marcos capítulo 11. Como que eu vou vencer isso? Às vezes você estava casado, você passou por uma tempestade na sua vida e perdeu o seu casamento. Não sei o que houve. E às vezes, pastor, hoje eu sou uma pessoa divorciada. E às vezes, por causa disso, você ficou triste, decepcionado com Deus, porque ninguém casa para se divorciar, nem você. Ninguém esperava que isso ia acontecer na nossa vida. E às vezes você se fechou, ficou aquela pessoa no seu cantinho, não quero mais me envolver em nada. Às vezes até por vergonha do que eu passei, por causa que os outros vão me julgar. E daí você deixou de servir a Deus de coração. É hora de você despertar e dizer, Deus, eu posso ter passado por essa tribulação, mas eu não vou deixar essa tempestade apagar o amor que eu tenho por servir o Senhor. Às vezes alguém fez algo para você. Não deixe essa pessoa matar o seu amor e a sua fé. Marcos 11. Qual é o segredo para vencer tudo isso? Jesus disse, no mundo tereis o quê? Mas tenha bom ânimo, porque ele venceu e existe um caminho. Vamos lá? Marcos 11, versículo 25. O caminho está aqui, todo mundo junto. O que diz a Bíblia? E quando estiverdes orando, o que Jesus disse? Essa é a única forma de superar. E olha o que ele vai dizer. Se tendes alguma coisa contra... Irmão, normalmente quando alguém te decepcionou, você tem algo contra essa pessoa. Quando alguém te feriu, você tem algo contra essa pessoa. Quando você passou por uma tempestade, essa pessoa te decepcionou, te traiu, te feriu, te machucou, te prejudicou, normalmente cria algo no nosso coração contra ela. Ou quando você está passando por algo que você não entende por que está passando por isso, você cria algo contra Deus. E você tem que perdoar o Senhor porque Ele não tem culpa do que aconteceu contigo. Às vezes a pessoa está triste com Deus. E só tem uma forma da gente vencer as aflições e tudo que a gente passou. Você precisa perdoar.
Amém? Existem 3 tipos de perdão. Isso eu vou falar com você no domingo que vem. O perdão que eu recebo de Deus, o perdão que eu recebo de uma pessoa, e o terceiro é o mais difícil. O perdão que você tem que receber de si mesmo. Porque às vezes a gente se culpa por alguma coisa. E muitas vezes a gente precisa se perdoar. E não tem como vencer as tempestades, as feridas e as aflições se você não se perdoar. E às vezes a gente pode ter cometido um erro na vida e não conseguimos fazer o quê? Se perdoar. Esse é o perdão mais difícil. É o perdão que você tem que liberar para você mesmo, por alguma coisa que você fez. Mas só tem uma forma de vencer as aflições. Só tem uma forma de deixar tudo isso para trás. E essa forma é o perdão. Vamos ler de novo o 25? E quando estiverdes fazendo o quê, pessoal? E é isso que você tem que fazer hoje. Eu preciso perdoar quem me decepcionou. Eu preciso perdoar quem me feriu. Irmão, você vai ter que aprender a perdoar quem nunca vai te pedir perdão. A perdoar a pessoa que nunca vai admitir que errou com você, que ela nunca, às vezes, ela nem sabe, ela nem entendeu. Mas eu vou ter que perdoar essa pessoa. E muitas vezes, o que eu vou ter que fazer nessa oração? Eu vou ter que dizer, Deus, me perdoa porque eu estava triste com o Senhor. Eu estava perguntando por que Deus deixou, por que Deus permitiu. Se eu sou um servo, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Deus, eu faço tudo certo, era o meu sonho. Você acha que Agar também não ficou triste com Deus? Senhor, esse filho aí não fui eu que pedi, o Ismael. Olha o que o Abraão fez comigo. Deus, por que o Senhor deixou passar por isso? Às vezes a gente tem que dizer, Deus, me perdoa porque eu estava triste com o Senhor. Mas Deus não tem nada a ver com o que aconteceu conosco. Às vezes Deus não tem culpa. E muitas vezes a gente está culpando Ele. E muitas vezes temos que nos perdoar por algumas coisas. Só tem uma forma da gente vencer a decepção, vencer as feridas, vencer as tempestades. É perdoando quem nos fez. E se nós erramos, muitas vezes até mesmo nos perdoando. E a gente precisa muitas vezes aprender a nos perdoar. Porque tem pessoas que se culpam até hoje por alguma coisa que elas viveram e que aconteceu na vida. E muitas vezes, se você não se perdoar, você não vai conseguir prosseguir. Só existe uma forma de virar essa página e de continuar a sua vida e de vencer essas aflições que vieram sobre você como Jesus venceu. E essa forma se chama perdão. E é isso que você precisa fazer hoje. Talvez você tenha que se perdoar, pedir perdão para Deus, perdoar o Senhor, porque às vezes você está bravo com Ele, Senhor, eu criei uma mágoa contra Ti, criei uma revolta contra o Senhor, dizendo, Deus é mau, por que Ele não fez? Senhor, eu quero tirar isso do meu coração, eu quero prosseguir. Eu quero vencer as aflições. Quem é que vai vencer? Para vencer, eu preciso fazer o quê? Perdoar. Às vezes você tem que perdoar um pastor, tem que perdoar um obreiro, tem que perdoar uma pastora, tem que perdoar um irmão da igreja, você tem que perdoar um familiar. Às vezes você vai ter que perdoar o seu ex-marido, sua ex-esposa. Eu não sei. Às vezes você tem que perdoar o filho por algo que ele te falou, mas a gente só vai seguir em frente. Vencer essa aflição, essa ferida, essa mágoa, essa tristeza, se liberar o perdão. E às vezes, nesses últimos tempos, você passou por uma tempestade que ninguém gostaria de passar na vida. Que você diz, pastor, o que eu passei, eu não queria que ninguém passasse. Mas está na hora de você vencer e deixar essa tempestade para trás e ir para outra margem. Porque Deus tem coisas novas e grandes para você. E pode saber, irmão, o que vai ficar para trás não se compara ao que Deus tem na sua frente. Só que se você não perdoar, os seus olhos não vão se abrir e nada vai mudar. Só tem uma forma de vencer isso, e ela se chama perdão. Vamos ficar de pé. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações. Que Deus te abençoe.